Estamos começando mais um Cidade em Pauta, o programa aqui da JF-TV que é feito para pensar e discutir os assuntos importantes para Juiz de Fora. Hoje nós vamos conversar sobre encostas, obras de contenção nos bairros da cidade. São nossos convidados o Carlos José, mais conhecido como Fiote, que é liderança comunitária no bairro Santo Antônio, e o Paulo PGM, também do bairro Santo Antônio, além do vereador João Wagner Antoniol, aqui da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Vamos começar então o nosso bate-papo sobre essa questão das encostas. A gente sabe que Juiz de Fora é uma cidade com muito perigo de deslizamento de terra, ocupa o 8º lugar no ranking nacional das cidades com maior risco de deslizamento. E aqui esse assunto é de fato um assunto muito importante para a cidade, porque está todo mundo muito preocupado que as chuvas daqui a pouco estão vindo aí, né? Então, vamos começar então, vou perguntando ao vereador, até outro dia mesmo aqui, dia 13 de junho, a gente teve uma audiência pública aqui na Câmara, né, vereador? Para tratar desse assunto. Conta um pouquinho para quem está assistindo a gente, qual que é essa preocupação, como é que vocês estão enxergando isso com o período de chuvas se aproximando? Eu, como presidente da Comissão de Urbanismo, né, a gente tem que tratar do assunto, a gente já vem tratando do assunto desde a época que a gente assumiu a comissão, e a preocupação nossa são essas encostas que já caíram nos anos anteriores, e a preocupação com a chegada da chuva agora, que elas podem agravar e acontecer deslizamento de novas encostas, né? A gente tem Juiz de Fora que tem um índice pluviométrico muito grande, né, chove muito, num período muito curto, né? Esse período agora que chega no final do ano, nós temos grandes tempestades. Nos últimos 5 anos as coisas agravaram muito. Uma cidade que não foi preparada com drenagem regular, foi feita muito uma ocupação do solo sem um acompanhamento de engenharia, da própria SESMAU hoje, né? Que antigamente já foi SMAU, já foi SMU. Então agora a gente precisa que o Juiz de Fora venha pensar melhor isso aí. A convocação da audiência pública pela comissão foi justamente para trazer uma resposta da prefeitura o porquê ainda não foi tomada algumas providências em algumas encostas que já preocupam mais, né? Que preocupam mais, que deslizaram as maiores encostas, né? Porque encostas tem várias no município, são dezenas, até quase centenas de encostas que caem no período chuvoso, mas as maiores, né? A gente está preocupado com as maiores, aquelas que realmente estão afetando a vida do cidadão, que estão afetando algum tipo de serviço público que está deixando de ser entregue à sociedade. Então essa foi a maior preocupação. Então, nós fizemos no dia 13 de julho essa audiência pública com a presença do secretário de Obras, com a presença da Defesa Civil, com a presença do presidente do Conselho de Habitação da cidade, que é o DIDA, né? Que é o Luiz Fernando Sirimarco, conhecido como DIDA. Então, a gente trouxe essa discussão para cá para ter uma resposta, né? E durante o bate-papo aqui, a gente vai ver o quanto que isso frustrou um pouco o pessoal. Eles chegaram a fazer um anúncio, eu me lembro que eu estava acompanhando essa audiência, a prefeitura chegou a fazer um anúncio de algum edital nacional que Juiz de Fora teria sido contemplada e que eles estão em fase de apresentar o projeto para o governo federal, eu acho que da Defesa Civil Nacional, não era um negócio mais ou menos assim? Sim, em julho do ano passado, no dia 15 de julho do ano passado, chegou para o Juiz de Fora o montante de R$8 milhões repassado da Defesa Civil Nacional para Juiz de Fora, contemplando algumas dessas encostas, né? Porém, essas encostas teria que ser feito o projeto, né? Esse valor é para contemplar o projeto, a empresa que vai fazer o projeto e também as empresas que vão executar o projeto. Porém, a empresa que foi contratada para fazer os projetos, ela não cumpriu o edital que foi feito. Então, atrasou o processo de iniciação dessas obras, porque você só pode licitar depois que a empresa que foi contratada para fazer o projeto apresenta o projeto com valores, com custos, né? Por isso que o processo licitatório é pós a criação do projeto. E essa empresa que foi contratada para fazer o projeto dessas obras, ela não cumpriu o edital e teve que rescindir o contrato. Isso vai atrasando e as famílias continuam aguardando. Isso é. Agora, pelo que o secretário falou, essas encostas que foram contempladas por esse montante, que não são todas, tá? Foram só algumas, foi contratada uma outra empresa agora que tem um prazo de 90 dias para entregar os novos projetos.
Não é entregar a obra, é entregar os projetos para que seja feita uma licitação para que a obra comece que apareça uma empresa interessada e que venha iniciar as obras. Então, assim, é um processo realmente demorado, mas atrasou mais do que devia, porque desses percalços da empresa que pegou para fazer o projeto. E agora, tem outras encostas, né, até de grande monta, que não estão contempladas nesse montante da Defesa Civil Nacional, mas que o município se comprometeu a arcar com o dinheiro do Tesouro mesmo. Só que estão demorando demais, né? E é isso que a gente está discutindo aqui hoje. Veio mostrar a importância da audiência pública, o que foi falado, e trazer os representantes de moradores que foram afetados. Como é que está a situação lá, Fiote? Olha, a situação está muito precária, né? Precária por quê? Moradores, cadeirantes, pessoas que precisam da rua aberta. O que acontece? Carro de polícia, carro de ambulância, pessoas transitando, ônibus, a rua não recebe mais esse tipo de trânsito. Então, o que acontece? Lá tem a rua João de Deus, que ela sobe, você tem que subir ela, né? Para poder ir até o acesso do Alto Santo Antônio. Então, quando ali, naquele ponto, entre a rua Francisco Rodrigues Silva, com Luiz Felete, com Francisco Fontainha, né? Para subir, para entrar na João de Deus, se der um acidente, acontecido de um ônibus quebrar, igual quebrou há mais de um mês e meio atrás, para o trânsito tudo, e as pessoas têm que caminhar, por exemplo, a gente chegar 4 horas da tarde, caminhar aquilo tudo, quase 2 km longe, entendeu? De casa para poder chegar até as suas residências, e isso com tempo bom, imagine chovendo, entendeu? Tá causando um transtorno muito grande à comunidade. Isso porque tem uma das ruas lá no Alto Santo Antônio que caiu metade da rua, eu estive lá fazendo uma reportagem um dia, eu vi. Que é a Francisco Rodrigues Silva, que está muito perigoso lá. Isso já tem quanto tempo? Né? Já tem 1 ano e 7 meses. Nós vamos para agora o mês 8, né? Nós vamos entrar, e é 1 ano e 8 meses, né? Então, assim, nós estamos vendo que está chegando o período de chuva, né? Está chegando o período de chuva, que é um período muito perigoso, e moradores estão assim, perguntando para a gente, pergunta para o vereador, que é o João Wagner, e assim, tá essa pergunta, o porquê de tanta demora. Porque conforme aquele terreno fica ali, eu me lembro que tem o asfalto, caiu mais da metade do barranco, o asfalto cedeu, e ali, conforme vai chovendo, vai assoreando mais. Isso, começou assim, com simples... na época que aconteceu isso, eu até sou amigo do Sr. João, que é um morador em frente, e falei com o Sr. João, a gente vai te ligar para a Cesama, e a Cesama liguei, fiz um pedido, né? A gente pegou o protocolo na época, passou 4 dias, deu aquele temporal. Aí à noite caiu, o Sr. João me ligou desesperado, ligou para o Paulo, e começou esse transtorno na vida dos moradores da rua Francisco Rodrigues Silva. E o senhor, seu Paulo, conta um pouquinho para a gente, o que o senhor vem acompanhando? Deixa eu falar para vocês, a gente lá do bairro Santo Antônio, a gente está muito chateado, muito amargurado com o problema que vem acontecendo na comunidade. Esse problema da rua Francisco Rodrigues Silva, eu moro nela, sou residente a ela, moro bem pertinho do deslizamento da rua, e a gente vê a dificuldade do povo, da gente se locomover itinerário do bairro para a cidade e da cidade para a nossa moradia. E também a gente vê que a demora está trazendo mais apreensão para os moradores, para nós, porque a rua, a metade de largura da rua lá da Francisco Rodrigues Silva, era mais ou menos 4 metros e meio de largura. Hoje o pedaço da rua se encontra só com 1,5 metro. E as rachaduras no asfalto, elas aumentaram em direção mais para frente, de um lado direito e para o lado esquerdo. Então, mais ou menos, tem umas 10 casas, umas 10 moradias. Afetadas. Inclusive a minha já está correndo risco também. A gente está muito preocupado, conforme o Fiote disse, com o Sr. João. O Sr. João é o morador mais próximo ao perigo ali do deslizamento. Então a gente está fazendo mais esta reunião, conversando, tentando buscar uma solução para o bairro Santo Antônio, e a gente espera que desta vez a nossa prefeita
procure a nos atender mais rápido, porque quanto mais o tempo passa, mais vai piorando, e a gente está lá apreensivo, porque, como foi dito, a época da chuva está chegando, não só a chuva que vai derrubar. É engraçado que eu fico pensando que quando começou o deslizamento da rua, começou aos poucos, começou um pouquinho, um pedacinho de barranco, outro pouquinho, aí foi que a rede de esgoto estourou. Ficamos alarmados, né, com aquele mau cheiro, mais de 30 dias esperando a CESAMO comparecer. Fizemos reuniões com o vereador João Wagner. João Wagner está na luta junto com a gente lá para ver se a gente consegue. E a CESAMO esteve lá no local, fez um remendo na rede de esgoto para desviar a rede de esgoto para a rua de baixo. Mas o trabalho mesmo não foi feito. No início do ano, engraçado que na audiência do dia 13 eu falei sobre isso. Vou tornar a repetir, porque é uma coisa que deu uma esperança a gente. De repente, né, a gente ficou solitário e triste, porque apareceu lá uma empreiteira com vários caminhões grandes, trucado, cheio de funcionário, entendeu? Muitas ferramentas, banheiro químico, né? Instalaram tudo lá, aqueles funcionários tudo de uniforme vermelho, parece. Eu não peguei o nome da empreiteira. E ficaram lá e começaram a colocar o banheiro químico nos locais para ser usado, desceram as ferramentas dos caminhões, os funcionários pegou os carrinhos, nós moradores ficamos ansiosos, ficamos com aquela esperança que a obra ia começar, ia sair, né? Eu falei na audiência. Mas passou umas certas horas, eu cheguei na minha varanda várias vezes para olhar, né, o trabalho deles, eles ficaram sentados lá na beira do meio-fio, de repente começaram a juntar as ferramentas, ligar o caminhão, carregar o banheiro químico, jogou o banheiro químico de qualquer maneira em cima da carroceria do caminhão e foram embora. Sumiram e não voltaram mais. E a gente ficou, né, nessa tristeza, nesse aborrecimento, né, e a gente precisa da rua, como é dito, não tem ônibus, nós perdemos nossa linha de ônibus. E foi feito alguém deu alguma explicação com relação a isso? Não. O que será que aconteceu? Não teve ninguém para explicar do órgão público, ninguém da prefeitura, nem Defesa Civil, nem a Secretaria de Obras, não teve lá mais, não voltaram lá. As únicas pessoas que traz para nós a esperança são o vereador, principalmente o vereador João Wagner, que está numa luta com a gente lá, lutando por bairro, para ver se a gente consegue fazer essa obra. A gente não tem a coleta de direito, a gente não tem o carro de correio, não vai nas nossas casas, o ônibus nem se fala, que perdemos a linha do ônibus, não só o 41 que servia a nossa rua, como o ônibus da linha 442, então eu já quero deixar aqui, já de primeira mão também, ver se há uma possibilidade, João Wagner, você como vereador, está na luta, está batalhando para os bairros, para vários bairros, a gente vai deixar um pedido aqui para ver se volta, dá o retorno da linha 442. Porque a linha 442, você lembra que a gente chegou a conversar bem antes, que você já veio trabalhando para Santo Antônio, antes de ser eleito vereador, não é isso? A gente encontrava, você sempre foi um líder comunitário também, então a gente quer ver se volta a linha também do ônibus 442 para servir a nossa rua e a parte alta do bairro. São quantas famílias nessa situação? Vocês conseguem imaginar quantas pessoas estão sofrendo com isso? Né? Afetados? Olha, eu fiz um abacinado no meu bairro, lá na rua, e arrecadei quase 300 assinaturas. Inclusive o abacinado está comigo ali, o João Wagner já teve com esse abacinado, já olhou, já repassou para pedido da Câmara. Então a gente fez um abacinado de quase 300 assinaturas. Então, a gente que é mais novo, que é normal de saúde, ainda vai, a gente passa beirando ali aqueles latão, aquelas... Defensa, né? Os tabrados que eles colocaram de ferro, que é de aço, para cercar a travessia de carros. Mas os pedestres continuam passando no cantinho ali. Motoqueiro, motoboy passa beirando ali. Inclusive, o motoqueiro já arranharam o braço naquela lata, aquele cortante, já rasgaram as blusas deles ali. As crianças brincam de bola, que a criança quer brincar, né, quer divertir no final de semana, sábado, domingo, porque a rua está sem trânsito. E as crianças batem naquela folha, machucam. Então, está trazendo vários transtornos. A gente tem várias formas de mostrar quem foi afetado. Existem pessoas que foram afetadas diretamente, né? Diretamente ali pela obra, que estão correndo risco de perder suas casas, que é mais ou menos que o Paulo falou, que é mais ou menos umas 10 a 15 famílias, casas ali, afetadas diretamente, né? Isso. Agora, tem a afetação que é coletiva, porque a falta do transporte está passando pelo local certo, ele deixa de servir uma parte do bairro. Então, assim, a obra ela causa um transtorno tão grande no entorno que a gente calcula que mais ou menos ali 200 famílias estão sendo afetadas, né, Fiote?
da parte de baixo, né? Que é a parte de baixo ali, juntando com a parte do Alto Santo Antônio, que todo mundo necessita de passar naquela rua. A necessidade é muito grande, entendeu? É uma rua que leva ao alto, que traz o Alto Santo Antônio para o centro, é uma rua de acesso, como se fosse uma rua principal do bairro. Entendeu? E essa rua está interditada. Ela é aquela que você foi lá filmar. Essa rua, ela tem acesso e tem a ligação no bairro inteiro, porque é uma rua antiga do bairro, é uma das maiores ruas que nós temos, e a gente tem o comércio na parte de baixo, para os moradores fazer compra, e a travessia desse problema da contenção do deslizamento da rua está trazendo vários problemas. E é época de chuva, né, Fiore? A gente sabe que pessoas com deficiência fica difícil para descer do ônibus e se locomover até nas suas residências, tem que vir a pé, com crianças, com sacola de compra na mão. Então, a gente está passando muito aperto. A gente espera, o vereador o João Vai, que Deus abençoe nossos encontros, as nossas palestras, nossas reuniões, para que a prefeita nos atenda. A gente não quer, nós não estamos aqui para criticar, fazer crítica, denúncia nenhuma. Nós estamos apenas buscando uma solução, buscando um objetivo para que nossa comunidade continue vivendo da melhor maneira, né? Vamos então fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta. Quer acompanhar o que os 19 vereadores de Juiz de Fora estão discutindo e pensando sobre os principais temas de política? Toda terça-feira, às 9 da noite, um episódio inédito do Café com Política, o videocast da JF TV. Sempre bate-papos descontraídos sobre temas sérios. É comigo, Maria Judite, um vereador e um convidado especial. O Café com Política tem reprises às quintas-feiras e aos sábados, sempre às 9 da noite. Eu te espero para um cafezinho. Estamos de volta com o Cidade em Pauta. Vereador, quando a gente fala assim de um bairro e a gente ouve os relatos dos bairros, a impressão que dá é que esses relatos são familiares para todos os outros bairros de Juiz de Fora. Tem muita gente vivendo essa mesma situação, com encostas condenadas, ruas que estão interditadas, que as pessoas não conseguem ir de um lado para o outro no bairro, né? E quais são os relatos que o senhor recebe também ali da região, né? Como é que está isso? O que acontece é o seguinte, durante a audiência, no período que a gente convocou a audiência pública, antes da audiência, nós percorremos com a nossa equipe praticamente quase todas as encostas, 70% das encostas nós percorremos gravando vídeo, pegando relato das pessoas. Então nós temos aí gente afetada no Vitorino Braga, na rua Rosa Esfer, nós temos gente afetada lá na rua José Orozimbo, no Santa Luzia, nós temos gente afetada na José Lourenço, no Borboleta, na rua São José também, que é ali no Vitorino, lá no Grajaú, no Três Moinhos, tem um deslizamento ameaçando uma escola, né, uma escola municipal. Nós temos aqui na Vila Ideal a rua Antônio Miranda, a famosa Antônio Miranda, que liga a Vila Ideal ao Guaruá, que é um eixo de passagem da região sudeste para a região sul, que ela também já está parada desde 2019. Então não são pequenas encostas, são grandes encostas, né? Essa foi o motivo da audiência pública, a resposta dessas grandes encostas. Nós temos na entrada do bairro de Lourdes um escorregamento no leito, na margem do rio Paraibuna, que afetou a 267, que afeta toda a região ali, o trânsito de toda a região, porque ali foi no dia 8 de dezembro de 2022 que teve o problema, então já vai para 8 meses que aquilo ali está daquele jeito, né? Então a gente teve alguns esclarecimentos do secretário de obra no dia da audiência, mas que assim, foram esclarecimentos, mas não foram uma solução dada, falar assim, vai começar tal dia, já está andando, o processo já está assim, já está assado. Não foi uma resposta concisa, aquilo que o povo queria ouvir, né? Uma
solução, prazo, né? um prazo, uma solução. Não foi dada. E nos vídeos que a gente gravou, o que o pessoal queria era isso, uma resposta da prefeitura, uma solução de prazo, era o que mais afetava o pessoal, né? Eu passo por ali, quando vou visitar minha família, eu passo por ali naquela parte da Avenida Brasil ali para pegar a BR-267. E já tem realmente isso, já vem há 8 meses. 8 meses. 8 meses. 9 meses vai Toda fazer vez agora. que a gente passa ali, a gente percebe que o trânsito realmente está pior. tumultuado. Tem uma escola ali perto também, de onde está sendo feito esse desvio, né? E a gente pega a rua do bairro, vamos direto assim, daí a pouco tem que dobrar à direita, mas você não consegue enxergar nada, você tem que ir com muito cuidado, porque pode ter alguém atravessando a rua. É perigoso mesmo, né? E a prefeitura... Como é que ficou esse posicionamento? Ali ele falou que agora, inclusive ontem, começou uma máquina a fazer o desassoreamento do rio, do lado de lá do rio, né, na outra margem, para tentar desviar um pouco o rio, para ver o que vai ser feito para a questão da obra. Mas não tem ainda um projeto, não tem ainda um projeto aprovado, não tem nada licitado ainda para fazer aquilo ali. A informação que a gente tem é que ali parte daquela obra é responsabilidade da Cesama. Então eles estão aguardando a Cesama também a realizar parte da obra. O desvio de uma adutora que passa ali, né, o secretário falou no relato dele na audiência, que ali está aguardando também o desvio de uma adutora. E também tem uns relatos dos moradores, igual, por exemplo, a rua José Roque de Souza. A rua José Roque de Souza é uma rua lá no Parque Bournier. Nós temos relato da dona Maria Aparecida de Oliveira. Ela tem o filho dela faz hemodiálise, né, 3 vezes por semana. Tem cadeirante na rua. O filho dela necessita de oxigênio, né? O caminhão do oxigênio não acessa a casa dela, tendo em vista a interdição da rua, por causa dessa encosta que caiu na rua dela. Então, assim, é uma situação que comoveu muita gente na hora de gravar, porque é o seguinte, às vezes, num determinado período, porque ela falou que tem que deslocar um carro para buscar esse oxigênio lá embaixo na rua, para subir com esse tubo de oxigênio, para servir o filho dela. Vamos supor que a gente pega um período chuvoso, uma hora que for trocar um oxigênio, esse oxigênio deixa de chegar a hora que tem que chegar na casa dessa pessoa. Isso pode acarretar um agravo na saúde do menino, pode, assim, a gente não quer que aconteça isso, mas pode vir a acontecer um óbito por causa de uma situação, na pior situação, né, na questão mais grave, pode vir o óbito desse menino. Então a gente pede, o que a gente pede é a sensibilidade da prefeitura, que a gente sabe que a prefeita é muito sensível a essas coisas, a gente sabe das burocracias, é tentar agilizar para vencer esses passos burocráticos, né? Porque a gente está vendo que é burocracia, não é falta de dinheiro, não é falta de profissionalismo dos entes da prefeitura, dos agentes públicos, mas é a burocracia. E a gente quer que a prefeitura vença essa burocracia, né? Agilize para vencer essa burocracia. Ou que seja mais transparente também com relação e também aos prazos, ser mais transparente em relação aos prazos. O secretário tentou justificar, explicar aqui, mas não foi tão transparente, né, quanto a gente esperava. Saiu da audiência pública, que a maioria do pessoal que veio para a audiência pública veio com uma esperança muito grande de ter uma resposta. Tem uma encosta na rua Energina Ernesto Guilherme, lá no bairro de Luz, uma encosta que deslizou enorme, deslizou em novembro de 2019. A rua está interditada, já tem 2, 3 anos já que está interditada também, não passa caminhão, e tem pessoas que estão aguardando essa conclusão dessa obra para que construam suas casas, acabem de construir suas casas, porque deslizou no momento que tinha pessoas na rua construindo suas casas. Então, pessoas que estão deixando de morar naquilo que comprou para construir sua casa, naquele terreno. Por quê? Porque a rua deslizou. Então, inclusive a prefeita esteve lá no local em 2021, no início de 2021, num período chuvoso, ela acompanhou um período chuvoso lá, e pediu para agilizar. E lá não tem nem ainda o projeto pronto, não tem nem nada pronto para ser passado para a comunidade para resolver aquela situação. Então, esse é o nosso problema. A Rosesfer, que é um deslizamento maior, de grande monta, uma obra muito cara, que está na casa dos 4 milhões. Então, assim, o pessoal lá já sofreu com o segundo deslizamento já. Teve o deslizamento de 2021 e depois teve o outro deslizamento em 2022.
E agora vem 2023, então pode acontecer novos deslizamentos, coisas piores. As casas estão, nós passamos a imagem na audiência pública, a casa está ocupada com terra e o morador não pode nem tirar a terra de dentro da casa dele, porque senão descalça o barranco e pode vir a acarretar outro deslizamento. Está arriscado cair tudo. Cair tudo. Então, assim, são situações muito graves. Né? São várias famílias. Várias famílias afetadas. Então a gente precisava nessa audiência justamente da resposta da prefeitura. E por isso que a gente tem que discutir a cidade. Por que tem que discutir a cidade? A cidade não é preparada para as chuvas. Né? Por isso que quando passou aqui o pedido da prefeita, uma aprovação dos 420 milhões para fazer obra de drenagem em Juiz de Fora, nós não pensamos duas vezes em autorizar esse empréstimo. Né? Até está no Senado para ser votado, a cidade precisa de ser investido em infraestrutura, na questão de drenagem, na questão de escora de talude, né? Na construção de obras de contenção, né? Porque a gente precisa viver numa cidade mais segura. E não é locais que são de invasão, que foram ocupações irregulares, não. São lugares que são bairros aprovados e projetados que sofrem com isso. Dentro do que preza o plano diretor da cidade, com tudo certinho. Tudo certinho. O bairro nosso lá, Santo Antônio, o bairro de Luz, JK, são bairros que foram planejados, foram autorizados, com autorização da prefeitura, para o loteamento acontecer, para vender os lotes, para vender os imóveis, se paga IPTU, né, com casas regularizadas, registradas. Então não é coisa irregular. Mas assim, houve num momento anterior, né, uma falta da prefeitura, uma fiscalização contra a drenagem, porque o que falta na cidade hoje é a drenagem que não foi feita no passado. Né? Faltou fiscalização no passado para que não sofrêssemos o que está acontecendo hoje. Inclusive, João Wagner, a gente espera que seja feita a obra. Eu acho que vai chegar um certo momento que vai vir um bom senso, né, da prefeita atender o bairro Santo Antônio. Inclusive, tem que ser feita também a rede de água fluvial, porque principalmente a rua Francisco Rodrigues Silva, ela não tem rede de água fluvial. Então, a água escoa lá do Alto Santo Antônio, vem descendo pela Francisco Rodrigues Silva, passa por onde houve esse deslizamento no pedaço da rua, e ela começou a descer esse terreno que foi descalçado, que descalçou a rua. Não tem boca de lobo. Não tem boca de lobo e não tem a rede de água fluvial. Então a gente espera que quando fizer a obra da multicontenção, que faça a rede de água fluvial de uma vez. Faça a drenagem também. Isso, vereador. Faça o negócio direito para ficar normalizada a situação. Porque, olha, é muito sofrimento. A gente que já passou pela associação do bairro, eu fui presidente da associação por 4 mandatos, me lembro que quando eu comecei, eu peguei o bairro Santo Antônio, o Fiote sabe, o Fiote também é um baluarte. Quando nós pegamos o bairro Santo Antônio para trabalhar, o bairro Santo Antônio não tinha nada. Em 1970, o bairro Santo Antônio era um bairro atrasado. Eu me lembro que eu fui vice-presidente da associação pela primeira vez em 86. De 70 para cá que o bairro começou a crescer. Então nós conseguimos. Junto com a cidade. Junto com a cidade, justamente. Porque a cidade começou ali, né? Isso, justamente. Porque o Santo Antônio, apesar de ser o primeiro bairro da cidade, antigamente era um bairro atrasado, que não tinha iluminação, a nossa iluminação parava quase lá no bairro de Lourdes, não tinha ônibus no centro do bairro, que o ônibus também parava lá no alto na rua Luiz Ferretti, lá em cima, nós não tinha nada no bairro Santo Antônio. Então, conseguimos bastante coisa com o nosso trabalho, é um bairro que tem muitas lideranças, sabe? São pessoas boas, moradores bons, e a gente contribui com o nosso dever com a prefeitura, a gente tem que agradecer ela, porque não só a gente está pedindo, como a gente vai agradecer também, porque a gente conhece o bairro. O bairro, a gente que passa por liderança, tem o bairro na mão da gente. Então, a iluminação ficou muito boa, eu disse na reunião passada, a iluminação ficou boa, o transporte está melhorando, a limpeza das ruas está boa, a cidade está toda indicada no trânsito, muito bem pintada, quer dizer, ela vem trabalhando. Agora, espero que, por favor. Na questão de encostas, ela está deixando a desejar. Está deixando a desejar. Então, a gente espera que ela procure, né, pegar esses pontos negativos para ela tirar um 10 na prefeitura. Não é isso, João Wagner? Então, a gente está aí esperando uma melhoria para o nosso bairro Santo Antônio.
Eu vou fazer um pedido ao João Wagner, que além de, nós estamos falando das encostas, mas nós tiraram lá do bairro Santo Antônio, João Wagner, a linha do 439, né? Do 439 que liga a Vila da Prata. Então, que é uma demanda muito grande lá de moradores que sai cedo de casa, chega tarde em casa e só tem um ônibus em determinados horários. Pedir para você correr atrás para a gente, solicitar a volta de mais um 39 e também a da linha dos 441, que normalmente eram, na época que eles fizeram aquela licitação da parte de tirar o 42, fazer o 42 viraram 5 ônibus, 41. Né, para atingir e ir até o Alto Santo Antônio. Aí só tem três em determinados horários, só dois. Né? Então, assim, é uma comunidade grande, porque o que acontece? O ônibus já vem lá do Alto Santo Antônio cheio. Quando as pessoas que estão cá embaixo, na praça, os moradores que é de baixo para poder ir para o centro, pegam o ônibus cheio. E os horários estão tudo quase perto um do outro. Então, quando eu desço de moto, eu vejo um 41, um 39 e um 40 descendo um atrás do outro. Então, assim, além de levar mais ônibus para o bairro, distribuir melhor os horários, né? Porque para facilitar os moradores, né? E para que eles possam, assim, todo mundo fala assim, que a gente é contra. Não é contra não. Tirar não, mas a gente tem que tirar e ver com os moradores, entendeu? Então, assim, tem que dimensionar, ouvir a comunidade, entendeu? Até então, foram lá, tiraram, e assim, a comunidade fica pedindo. Tem um morador que fala assim, poxa, tinha que ter um horário antigamente nós tínhamos o antigo Corujão, né, Paulo? Corujão. Hoje nós não temos mais o Corujão, que é aqueles moradores que param do serviço tarde, às vezes, precisa de um ônibus passando na cidade 1h da manhã. Não tem mais que pegar hora. 2. Não, o pessoal vai a pé. Vai a pé. Ou pega um Uber, né? Ou pega um Uber. Que é caríssimo. E quando não tem, né? Tem, né? Porque o pessoal não gosta de subir no Santo Antônio. Vários ônibus da linha 441, perdemos a linha 442 e perdemos 499. O ônibus que rodava o bairro, ajudava um pouco. E ia na universidade. Isso, justamente. Então nós perdemos vários ônibus. E a defasação de coletivo no nosso bairro caiu muito. A gente espera que, se for normalizar de novo, que volte a linha 442. Que a linha 441 ela não aguenta servir o centro do bairro, o lado esquerdo do bairro, o lado direito do bairro e o Alto Santo Antônio. E principalmente a rua Francisco Rodrigues Silva. Então a gente espera, João, que você entre com um pedido na CETRA, junto ao secretário de Transporte, que vê se consegue voltar a linha 442 também, que é de bom agrado, de boa serventia, é uma das linhas mais antigas do bairro Santo Antônio. Cidade em Pauta, discutindo os assuntos, né? A gente fala das encostas, a gente fala da vida no bairro e a gente fala também da questão do transporte. Isso aí a gente vai correr junto, né? Vamos fazer só mais um intervalinho para quem está assistindo a gente ter uma pausa para tomar uma água, tomar um café. Daqui a pouquinho a gente volta. Se você gosta de uma boa conversa, já tem dia e hora marcados comigo no nosso encontro semanal. É o JF Entrevista, com programas inéditos sempre aos domingos, às 9h. E tem reprises às terças e sextas-feiras, às 10h. Eu sou Marise Baesso e conto com a sua audiência no JF Entrevista. Estamos de volta com Cidade em Pauta. Vamos continuar falando então dessa questão das encostas. Na Cidade Alta também nós temos alguns problemas bem sérios que precisam de solução. Como é que está esse trabalho na Comissão de Urbanismo? Pois na audiência pública, uma das coisas que foram mais cobradas, um dos assuntos que foram mais cobrados foi a questão da José Lourenço Kelmer, né? E da Rosa Esfer no Vitorino. Então a José Lourenço Kelmer, ela afeta toda a Cidade Alta. Toda, porque porque para você chegar na Cidade Alta hoje, você tem o acesso pela universidade, o acesso pelo Morro do Cristo e o acesso pelo Borboleta. Então são 3 vertentes, né, 3 acessos grandes, volumosos, que atendem a Cidade Alta. E hoje a José Lourenço Kelmer está praticamente toda interditada.
Fazendo com que as pessoas procurem outro caminho, que é o Morro do Alemão lá, para subir para a Cidade Alta, que é uma rua estreita que não comporta o trânsito que passaria pela José Lourenço Kelmer. A José Lourenço Kelmer é um deslizamento de grande monta também, uma obra de grande porte de contenção, que o secretário, no dia da audiência pública, ele nos deu uma notícia boa que ela já estava licitada, né? Que a empresa que fez a licitação e já apareceu a empresa que está interessada e que só faltava os finalmente das licitações para definir a empresa e fazer o contrato para começar a obra na José Lourenço Kelmer. É uma obra demorada, eu não creio que ela vai entrar, vamos supor que resolva agora o mais rápido possível nas próximas semanas ou no próximo mês, ela vai acabar entrando adentro do período chuvoso, né? Então a gente vai ter obra com período chuvoso, eu creio nisso, que isso vai acontecer. Mas pelo menos que é um complicador. Que é um complicador, né? Por isso a audiência pública foi feita em julho, porque a preocupação nossa não é só a questão da obra não estar pronta, é a questão do que pode vir pela frente, porque pode agravar, né? A questão da Rosesfer, lá no Vitorino Braga, é nítido, o visual que a gente tem do talude é que se chover ele vai descer. Então, imagina quem mora embaixo. Então quem mora embaixo está assim. Na verdade, as casas de baixo foram todas desocupadas pela Defesa Civil, mas assim, são pessoas que têm um patrimônio da vida inteira ali praticamente, às vezes é a única moradia que a pessoa tem, está ali correndo o risco de acabar. Então assim, essa notícia boa da José Lourenço Kelmer e da Rosesfer também, que está no processo licitatório, já está nos finalmente dos processos licitatórios para fazer, que é uma obra que fica em torno de 4 milhões de reais, né? Então, essa notícia a gente tem, são obras preocupantes e que precisa também ser discutido, né? Igual o PGM falou aqui, que não só fazer o muro de contenção, não só fazer a contenção, trabalhar uma drenagem em volta para que isso não volte a acontecer, né? Exatamente. Situação bem complicada. Lá em cima, na Cidade Alta, tem essa questão da José Lourenço Kelmer, mas também no Vitorino Braga também tem uma situação dessa que está perigando cair. A Defesa Civil, o que a Defesa Civil alega? Como é que eles se posicionam? A Defesa Civil, o papel da Defesa Civil ela retirar, ver o risco, né? O risco do local quando tem um deslizamento. O papel da Defesa Civil é isolar o local e tirar as famílias que ali estão com risco de perder a vida, né? Faz avaliação se realmente precisa tirar a família de casa ou não e mover os outros órgãos da prefeitura para que isso seja corrigido. Geralmente, quando o local é um local que afeta serviço público, né, afeta uma rua, aí a prefeitura ou os órgãos públicos vai fazer a obra. Muitas vezes também tem lugares que são áreas particulares, né, que às vezes a prefeitura não pode fazer a contenção, porque são áreas, nós temos no Nossa Senhora Aparecida ali uma região que foi afetada por um deslizamento, mas é dentro de uma área particular, então a prefeitura não pode entrar com obras lá dentro. Então há essa questão também. Então assim, a Defesa Civil faz o papel dela, que é ir no local no momento de conflito ali, né? Na hora do acontecido, tirar as famílias, orientar as famílias quanto ao auxílio. Isso que eu ia perguntar, se existe algum tipo de infraestrutura para essa pessoa que precisou sair da própria casa porque o Estado não fez a obra que era necessária, a pessoa tem que desocupar o imóvel, e aí, como é que fica? Hoje nós temos, foi até aprovado no início dessa legislatura aqui, um aumento no auxílio moradia, quando acontece essas situações, para R$600. Antigamente era R$250 ou R$300, não sei, o auxílio moradia para as pessoas afetadas. Como que a pessoa paga um aluguel? Com R$250, né? Então, assim, foi até uma iniciativa aqui da própria Câmara, né? Foi um projeto de lei que saiu daqui em comum acordo lá com a prefeita para aumentar esse auxílio moradia para R$600. O que também não é tanto, né? R$600 também você não aluga tanto. Na verdade é para você inteirar um aluguel, porque você acaba não alugando algum lugar tão bom para morar, às vezes como a casa que ele morava, com R$600. Né? Então, assim, a prefeitura dá esse auxílio moradia. Antigamente esse auxílio moradia era só de 6 meses. Então, nesse projeto de lei que aumentou, foi colocado um artigo que esse auxílio passa
para todo o período do afetado, né? Até que a prefeitura entregue a obra, né? Até que a prefeitura resolva o problema, né? Muitas vezes não é obra, às vezes é só questões de limpeza no local, mas até que a prefeitura resolva o problema da pessoa afetada. Então, antigamente era 6 meses só. Agora você vê, um auxílio moradia para 6 meses. Para essas famílias que foram afetadas, que têm 2 anos já, olha como estaria essa família, né? Já estaria há mais de 1 ano e meio na Berlinda sem poder se manter num aluguel e não podendo morar na sua própria casa. Então, acho que foi um projeto de lei muito positivo, né, que nasceu aqui dentro da Câmara. Eu não me lembro qual foi o vereador que fez, se eu não me engano foi o vereador Tiago, que propôs o projeto. E foi um projeto que deu uma polêmica, mas foi que realmente hoje segurou muita gente aí, porque o 2020, 2021 e 2022 foi muito ruim para a cidade em relação ao número de chuvas, né? O volume pluviométrico foi muito alto e o número de encostas que caíram. Então, assim, até a prefeita falou, poxa, assumi a cidade num momento muito difícil. Inclusive, no dia da posse, ela assumiu a cidade debaixo de chuva. Então, sem assim, luz, o centro da cidade estava todo sem luz. Juiz de Fora é uma cidade atípica. Você mesmo falou, está em 8º lugar no ranking nacional a respeito de deslizamento de encostas. No governo passado, a gente lembra, no governo do prefeito Bruno Siqueira, foi feita várias encostas, mas não o suficiente para escorar todas as encostas. E a gente fica preocupado com o período chuvoso que vai vir agora, vou reafirmar, vai deslizar mais lugares, né? Ou então vai piorar a situação de lugares que já estão vulneráveis, aguardando intervenção, né, da prefeitura. Isso com certeza. E como que a comissão está se programando para esse médio prazo, vamos colocar, né? Pois é, a comissão faz o papel dela cobrando, né, através de audiência pública, através de requerimentos, para ver como é que a prefeitura vai se comportar quanto a isso aí. Eu acho que hoje a Defesa Civil hoje em Juiz de Fora melhorou muito, né? Ela hoje tem um suporte muito maior que alguns anos atrás, mas assim, igual eu te falo, a Defesa Civil também não tem muito o que fazer de uma cidade que não foi planejada, que foi a ocupação do solo totalmente irregular, né? Não é irregular não, mas eu digo assim, não foi planejada, não foi uma cidade planejada e com alguma infraestrutura deixando a desejar, que foi a questão das drenagens, né? Asfaltaram muitas ruas, impermeabilizaram muito o solo e não fizeram drenagem para que escoasse essa água até onde que deveria escoar, e isso vem acarretando os deslizamentos de encostas. Vereador, você está dizendo aí sobre ajuda de moradia, R$600, a gente espera, né? A gente torce, espera, luta, né, com a esperança acesa que a prefeitura procure resolver o mais rápido possível o problema dessas encostas, desses deslizamentos de rua, porque, principalmente na rua Francisco Rodrigues Silva, onde eu moro, vamos supor, tem 10 moradores mais perto desse risco que está lá. São casas boas, obras estruturadas, né, casa de coberturas, varandas coloniais, são moradores que pagam um IPTU já bastante alto. Então, antes que aconteça coisas piores, de fazer os moradores largar suas casas, procurar fazer a obra. Fica mais prático, mais barato, vai servir melhor os moradores da rua, e não só os moradores da rua, como o bairro inteiro, porque sabemos que essa rua dá acesso ao bairro inteiro. Então, a gente espera que isso seja resolvido. Sim, o que foi o objetivo da nossa audiência pública, foi trazer isso para... Como você, João Wagner, falou do asfalto, que eles asfaltaram, então não fizeram a drenagem, né? O que acontece? A rua Pedro Trogo, em frente à creche lá, onde ficam várias crianças, vão para lá. O que acontece? Lá também é um grande perigo, porque se não fizeram lá em cima essa parte dos manilhamento novo, se não fizer, vai dar problema lá embaixo também, porque fizeram uma obra, mas acho que não ficou legal, porque pouco tempo atrás deu uma enchente lá, e encheu tudo novamente lá em frente à creche. Diariamente os moradores reclamam e passam por aquele aperto. A creche perde os seus produtos, crianças deixam de ir à creche porque os funcionários têm que estar limpando a creche. Então, assim, estamos no período de férias, estamos no período que não está chovendo, então está tudo tranquilo. Vem o período de chuva e tudo volta ao normal.
Eu tenho que falar o normal, né? Porque A questão ali da creche é uma coisa que a gente acompanha, né, Fiote? Fiote acompanha, o PGM acompanha há vários anos, né? Em 2019 foi feito ali um trabalho de drenagem, mas que não foi suficiente. Ele não foi concretizado até onde ele deveria chegar. Eles fizeram aquele trecho, mas não deram continuidade. Não terminaram. Então precisa terminar. Inclusive o secretário de obras sabe dessa demanda, né? O Paulo, que é o presidente da associação lá hoje, já levou essa demanda também. Você também já levou. Eu já levei. PGM já levou. O secretário de obras sabe dessa demanda e é outra obra também que já deveria ter sido feita nesse período que não é de chuva para evitar esse alagamento lá. Porque ali tem que redimensionar todo o sistema de drenagem ali perto da creche, que na verdade é a bacia do bairro, né? Isso. É o lugar mais baixo do bairro. Ali nesse local é onde tem o escoamento de água de chuva do bairro inteiro para aquele local. Então a gente sabe que o manilhamento que foi feito, ele suporta até certa quantidade. E quando chove muitos dias e a chuva muito forte, dá vazão. Então afeta as creches, afeta os moradores e traz sérios problemas justamente para o transporte. Porque quem não conhece o Santo Antônio é uma bacia, né? Ele tem um formato de uma bacia enorme. Então ali onde que é a creche é justamente no local mais baixo. Onde tem uma quadra ali também, não é? Tem lá de direito do bairro. No bairro onde tem uma escola perto também que chama a escola. O EMEI, Edith May. Perto do campo de Edith Merre, né? Ali tem uma galeria que foi feita na época, mas muito estreita. Mas quando chove muito, não comporta a quantidade de água. Então ela sobe para cima, afeta a creche, onde traz problema para os moradores, para as crianças, para a alimentação das crianças, traz muito lixo para o centro do bairro, aí já vai trazendo todo tipo de doença. Então, é preciso que seja feito. Inclusive, tem morador da rua Pedro Trogo, né, da rua João... qual que é o nome Manuel Ribeiro de Almeida, que já mudaram dali, porque a casa fica com mofo, tudo. Então, a pessoa estoura o piso. Então, a pessoa teve que mudar da sua casa, porque esse problema está só agravando. Nos últimos 5 anos, com o índice de pluviamento cresceu demais, está alagando todo ano, né, Fiote? Todo ano. E tem moradia que foi construída em cima dessa rede. Então é risco de vida também. Então a gente espera que a prefeitura vá um pouquinho para o lado do bairro Santo Antônio, que nós estamos necessitados. A região sudeste, em geral, né, Fiote, o PGM, a região sudeste ela ficou um pouco, durante algumas administrações, esquecida, né? Até porque nós ficamos lá 25 anos sem ter um representante aqui na Câmara. Verdade. Então ficou um pouco sem a gente ter mais voz, né? Assim, só ficou mesmo o trabalho das lideranças comunitárias, que eram os presidentes de bairro, que eu fui presidente de bairro durante 9 anos lá no bairro de Lourdes, junto com o Fiote lá também no Santo Antônio, o Paulo, o PGM lá no Santo Antônio. Então a gente ficou um pouco sem ter essa voz aqui, esse momento de estar aqui, né? Ter essa oportunidade de estar numa TV Câmara exigindo isso. Então a região sudeste realmente ela sofreu um pouco, né? Não só o bairro Santo Antônio, o bairro de Lourdes, mas o JK, a região do Retiro, Jardim Esperança, Terras Altas, né? Floresta, Caeté. Essa região ficou um pouco esquecida pelas outras administrações. Até que nessa administração, né, a gente tem tido uma atenção muito boa lá pela prefeita, pela Secretaria de Governo, os outros secretários, tem dado uma atenção muito boa para a gente lá. Mas assim, por esse tempo de 25 anos ter ficado um pouco esquecida, as coisas acumularam, né? Então agora a gente pede muita atenção da administração pública agora, da prefeita, né, na nossa região como um todo, por causa dessa defasagem que ficou lá. A nossa entrada e saída de cidade, que é a 267, é a pior da cidade, né? A pior entrada e saída da cidade é justamente a 267, para a gente ver como ficou esquecida. Agora veio a iluminação lá na Alameda Iva Melo Reis, melhorou a questão da segurança, né? A sinalização. Então, agora a gente está tendo uma oportunidade de ser atendido na região sudeste, mas tem muita coisa acumulada, e principalmente na área de urbanismo e na área de discutir a cidade, né? A região sudeste, inclusive a secretária de governo há poucos dias falou, não, a região sudeste realmente precisa de uma atenção especial. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, adicionando aqui na programação da nossa JF TV esse debate importante com relação à região sudeste e a questão
das encostas na cidade toda, né? Muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. Esse foi o Cidade em Pauta, o programa que discute Juiz de Fora aqui na tela da JF TV. Programas inéditos toda segunda-feira às 9 da noite e o reprise quarta e sexta também às 9 da noite. Eu espero você!